verdades reveladas e destinos velados. Embora todos os membros dos cardeais da teocracia Slane fossem tecnicamente iguais, Raymond era seu porta-voz, e quando se levantou, respondeu com a maior veemência que pôde. Fizemos o que pudemos para proteger a humanidade. Não negamos as dificuldades que devem ser suportadas, mas contra os mortos-vivos, que odeiam os vivos, cujo poder representa uma ameaça a toda a vida, humana, demi-humana, e até mesmo heteromórficas, que escolha existe? Vocês conhecem as ações dele nas planícies Katze, vocês acham que ele hesitaria em usar esse poder em alguém? Não. Ele deve ser detido, e se nossas duas nações devem permanecer sozinhas, então nós resistiremos. Você tem um, não é? O Platinum Dragon Lord perguntou. Sua voz era firme, e calma, tranquila, e uniforme. Ele era a alma da diplomacia ao fazer a pergunta que estava em todas as mentes. O que? Raymond voltou-se para o líder do Conselho de Argland. Um item de classe mundial. Você tem um? Ele perguntou novamente. Raymond gaguejou. Ou foi a proibição da escravidão que o deixou hesitante? Ou você estava ansioso para que seus soldados cometessem estupros contra a população? Ou você vai nos dizer que estava ansioso para destruir os locais sagrados do Reino Sagrado? Qual dessas regras de guerra você achou tão questionável, se não a proibição do uso de um item de classe mundial? Certamente você não acha que somos estúpidos o suficiente para esperar que você proclame que achou a noção de curar os feridos repugnante o suficiente para hesitar. Os olhos do Platinum Dragon Lord estavam estreitos enquanto ele olhava ao redor através da armadura de seu avatar. Os rostos dos membros da teocracia Slane estavam cheios de choque, raiva, consternação e desconforto. O que exatamente você tem? Perguntou a rainha Draudilon. Sim, o que você tem? E poderia ter funcionado contra Jaldabalt. Você tinha, o tempo todo, uma arma que poderia tê-lo parado antes de destruir minha capital, antes de me matar. Antes de ele matar tantos do meu povo. Os olhos da rainha Calca eram frios e cruéis, um estado que ninguém que a conhecia jamais tinha visto antes. Se você tem isso, por quê? Por que você não usou? Você nos deixou. Você nos deixou para morrer, queimar, e ser torturados por demônios. Ela balançou os punhos com raiva, e seu lindo rosto era uma máscara distorcida de raiva. Vocês se autodenominaram defensores da humanidade. Imploramos por sua ajuda. Somos seu país irmão. Mas vocês nos cortaram como um membro doente, e nos deixaram apodrecer na terra. Ela gritou para eles com paixão. Vocês tinham um item que poderia alterar o próprio mundo. Seja o que for, como funciona, seja lá o que ele faça, você poderia ter feito alguma coisa, mas optou por não fazer nada. Você valorizou tanto sua arma que a manteve em segredo. Se uma força demoníaca, e demi-humana destruindo uma nação humana não fosse motivo suficiente para vir em nosso auxílio, o que seria? E o que? Você se atreve a criticar o rei feiticeiro? É por ele que eu vivo. É por ele que meu povo vive. É por ele que você vive, seu traidor. Ela disse enquanto virava um dedo acusador para o rei Astraca, que teve o bom senso de parecer um tanto envergonhado. Fui informada sobre o sul, depois da minha morte você isolou o norte, você fingiu que não éramos uma única nação, e lutou apenas levianamente até que o rei feiticeiro trouxe esperança de vitória, e então você agarrou as migalhas que caíram de sua mesa, ele nos devolveu nosso reino, e agora você obtém o favor, e o poder da nação que nos abandonou. Como ousa se chamar de rei? Sua beleza tornou sua ira mais terrível enquanto ela descarregava sua raiva no usurpador. O rei Astraca pareceu chocado e irritado com a explosão dela, mas tudo o que pôde fazer foi fumegar até que a ira dela esfriasse o suficiente para que ela pudesse sentar-se novamente. Raymond optou por ignorá-la completamente em seu desabafo, e na pergunta que havia sido feita, e ele disse: Não tenho obrigação de revelar a você a natureza das defesas de nossa nação. Por acaso conheço o conteúdo das armas que você acumulou para si mesmo? Ele perguntou, apontando para o Platinum Dragon Lord. Não, então não vou revelar nossas armas, eu assinei o acordo, e vamos cumpri-lo, quer você queira ou não, vamos salvar todos vocês. Ele retrucou como se quisesse dizer que o discurso dela era irrelevante, mas para aqueles que o ouviram, não foi. Vocês se recusaram a lutar contra Jaldabalt, que não lhe trouxe nada além de morte e guerra. Vocês se recusaram a lutar contra ele em Restize, e vocês se recusaram a lutar contra ele no Reino Sagrado.
mas eu salvo o reino sagrado, eu lhe ofereço paz, e você em vez disso, traz guerra. Do que você o salvará? Ains perguntou. Da paz. Da prosperidade. Da segurança. Não forneci todas essas coisas para meus súditos, aliados, e vizinhos. Ains perguntou. Sim, admito que o feitiço que usei no exército do reino de Reestize foi brutal, feito a mando do meu aliado, e feito na esperança de acabar com a guerra de uma só vez, para que eu não tivesse que massacrar mais. Não desejo que morra ninguém que não precise, e pergunto a você, Rei Zanak, eu simplesmente ataquei seu reino. Ou enviei um aviso a você sobre meu testamento, e ofereci termos de paz. Foi uma situação difícil de engolir, mas Zanak respondeu. Você enviou termos de paz. Sim, nós apenas. Não sabíamos o preço de não aceitá-los. Ele disse suavemente, sua cabeça caiu por um momento. Não prestei ajuda à sua nação depois da paz, e não enviei alimentos para matar a fome. Ains perguntou. Você fez isso? Salvou muitas vidas. Ele admitiu. Sua nação não enviou seu povo para lutar comigo? Ains perguntou. Fizemos isso. Ele disse, e ergueu os olhos. Mas meu pai estava fazendo o que achava certo. Não sabíamos o que iria acontecer, tínhamos que defender nossa terra, pensávamos que você era um mero procurador do imperador, uma desculpa para a guerra daquele ano. Ains assentiu. Seu pai tomou a melhor decisão que pôde, eu entendo que ele era um rei sábio que cuidava de seu povo, admito que éramos rivais, mas eu não o odiava. No entanto, quando tudo acabou, exigi sacrifício, morte ou destruição. Saqueei, e abusei das pessoas que comecei a governar. Ains perguntou. Nós temíamos que você fizesse isso, mas você não fez isso. Zanak disse. Você é? Ele fez uma pausa como se as palavras doessem dizer. Um bom rei para eles. Ains voltou-se para a rainha do reino dracônico. Quanto da sua população morreu nas mãos dos homens-fera antes de você pedir ajuda à minha nação? Metade. Não sei números exatos, mas quase metade. Draudilon disse amargamente. Quantos morreram desde a minha aventura lá? Ele perguntou. Nenhum homem-fera cruzou a fronteira nos anos seguintes. Ela disse. Vanisa, eu abusei de um único humano durante todo o tempo que passamos juntos. Ele perguntou. A garota corou ao pensar em uma mera camponesa se dirigindo aos reis e rainhas do mundo, mas ela disse. Não, você matou todos aqueles animais, mas você nem sequer tocou em um fio de cabelo de nossas cabeças, a menos que dissessemos que estava tudo bem. Ela disse com um grande sorriso no rosto. O rei elfo bufou. Você pede permissão aos camponeses para tocar em seus corpos. Eles são propriedade dos fortes, faça com eles o que quiser. Se eles não gostarem, deixe-os ficar fortes o suficiente para resistir. A fúria de Ains começou a aumentar, uma pressão começou a aumentar no refeitório, a respiração dos delegados tornou-se difícil, os lordes dragões começaram a ter flashbacks de terror sobre os reis da ganância. Mas pior. Direi isso apenas uma vez, e se algum dia tiver que dizê-lo novamente, direi como se suas bolas fossem removidas, quer você inflija a um humano, elfo ou demi-humano. Ninguém tem direito ao corpo de outra pessoa, se permissão não for concedida, então a pessoa que toma liberdades de qualquer maneira é a escória da terra, o mais baixo dos mais baixos, e eu não vou ver isso acontecer. A pressão continuou a aumentar, e então simplesmente desapareceu. Com licença. Ains disse inclinando a cabeça para a mesa. Perdão. Esses delitos trazem para mim uma raiva que não é facilmente reprimida. Peço desculpas por qualquer angústia que causei a alguém que não a merecia. A rainha Draudilon apertava o peito quando começou a recuperar o fôlego. Era a força de um monstro que ela sentia, uma presença que poderia devorar o mundo. Mas o que o havia perturbado tanto? Como uma mulher, ela conhecia muito bem os caminhos do mundo, e que destino terrível poderia recair sobre aqueles impotentes que caíssem nas mãos erradas. E quem não sabia? Mas ela nunca tinha ouvido isso enfurecer tanto o monarca como enfureceu o rei feiticeiro. Vou dizer isso de novo. Eu não odeio os vivos. Não culpo ninguém aqui por acreditar que esse seja o caso. A princípio, porque é o comportamento normativo dos mortos-vivos. Mas não é óbvio agora que não estou sujeito a essa regra. Eu superei o ódio dos vivos, é verdade que tirarei a vida quando for necessário, mas não ofereci um caminho para a paz mesmo agora. Ela não é a rainha legítima. Ains gesticulou para a rainha Calca.
Alguém duvida que ele... Ele gesticulou para o rei Astraca. Está apenas servindo à vontade da teocracia com seu preconceito contra mim? Ele não está servindo aos interesses de seu povo, está servindo aos interesses de uma potência estrangeira que não fez nada quando sua nação estava em perigo de destruição. Devo convocar uma testemunha. Minha antiga escudeira está pronta para lhes contar, se necessário. Na verdade, por que não faço isso? Vou convocar Neia Baraja, deixe-a dizer quem eu sou, o que sou. Ains retrucou. Neia, você está preparada para falar por mim? Ains perguntou por mensagem. Não demorou um momento para ela responder. Estou sempre preparada, senhor. Ela respondeu. Um momento depois o portal apareceu na realidade, e através dele entrou a escudeira do rei feiticeiro. Ela se viu diante de uma porta fechada, e bateu 3 vezes, um guarda que estava por perto a abriu, e ela entrou, dando passos longos, e confiantes, com as costas retas, e o visor colocado. Ains virou-se para ela, e ela se ajoelhou na frente dele com a cabeça baixa. Estou preparada para cumprir sua vontade, sua majestade. Ela respondeu. Então diga a eles. Ains gesticulou para a sala. Quem eu sou? Nós sabemos quem você é, tolo insolente. O rei elfo disse com desdém, ao que Ains retrucou. Você é o tolo. Quem é uma pessoa, não é apenas seu nome, quem é uma pessoa, é o que ela faz. Ains retrucou, e o elfo ficou quieto quando Neia se levantou, e enfrentou a assembleia dos governantes do mundo. Você deveria remover sua viseira antes de falar com os governantes, sua escudeira insolente. Dominique retrucou. Eu estava deixando assim por cortesia. Cardeal. Ela disse. Mas já que é um pedido seu. Ela tirou a viseira, e seus olhos se fecharam, e então ela os abriu. Olhos de terror. Era assim que Dominique queria chamá-los. Ao olhar nos olhos dela, ele sentiu como se pudesse ver demônios, não brincando, não governando, mas sofrendo, como se demônios estivessem sendo torturados dentro dos olhos de um perigo pior do que eles próprios. Ela voltou seu olhar evangelista para um governante após outro, passando pelos cardeais, passando pela rainha do reino dracônico, demorando-se no rei Astraca, que se viu forçado a desviar o olhar, incapaz de suportar seu olhar terrível. Quando ela olhou para o rei elfo, ele escolheu liberar sua intenção de matar, mas sem que ele soubesse, ela havia adquirido uma nova habilidade como resultado dos eventos de Vemark. A habilidade do andarilho do inferno, não importa quanta intenção assassina ele desencadeou, não era nada para ela além de um cobertor quente, não podia tocá-la. Ela sorriu para ele, percebendo que ele queria aterrorizá-la, e vendo-o falhar. Isso não é nada. Ela falou com desdém sobre o poder dele, como se não pudesse machucar uma mosca, e ele foi interrompido tão rápido quanto o fim repentino de uma tempestade. Ela encontrou os olhos dos lordes dragões, e nela eles viram sua voz, eram leitores de seres como resultado de suas longas vidas, e já tinham visto evangelistas antes, não apareciam com frequência, e não sem grande provação, custo, dor, e acima de tudo, fé. E eles resolveram ouvir. Eu sou Neia Baraja, escudeira do rei feiticeiro, portadora da armadura do grande rei Buzar, fundadora, e papa da justiça negra, conquistadora de Prarte, e destruidora de Vemark, defensora de Kedin, e matadora de demônios e paladinos. E eu irei te dizer o que eu sei. Eu sei que quando minha nação pediu ajuda, ninguém veio. Exceto aquele rei. Ela apontou para Enzo ou Algon. Sei que quando o trouxemos para o nosso acampamento, Remédios Custódio assumiu o crédito pelas ideias que ele tinha, e que nos salvariam da erradicação devido à incompetência dos nossos líderes. Eu sei que quando foi necessário sacrificar para vencer, nossos paladinos falharam porque não estavam dispostos a fazer o que precisava ser feito, e então o rei feiticeiro teve que travar nossas batalhas por nós. Eu sei que ele usou sua magia repetidas vezes quando nossa força não era suficiente, e salvou milhares, e milhares de nosso povo. Eu sei que quando ele fez isso, ele estava se enfraquecendo para sua luta contra Jaldabalt. Eu sei que ele fez isso para que mais de nós pudéssemos viver. Eu sei que só ele, quando o corpo da rainha Calca foi jogado fora como lixo usado pelo imperador demônio, ascendeu para lutar sem qualquer ajuda. Ele lutou não apenas com Jaldabalt, mas também contra as 4 donzelas demoníacas que este imperador sombrio havia capturado. Eu sei que ele libertou uma delas antes de ser derrotado, caindo no chão nas colinas de Abelion,
e aleijou tanto o demônio que Jaldabaoth ficou incapaz de lutar por semanas, o que nos deu tempo para nos salvar. Eu sei que enquanto estava lá ele subjugou a região sozinho, e liderou um exército para se unir a nós na batalha final. Eu sei que o Sul não fez nada até agora, pelo menos nada de mérito. Eu sei que quando Jaldabaoth retornou, e o rei feiticeiro veio em nosso auxílio antes que pudéssemos ser destruídos, ele lutou com força total, e destruiu facilmente o imperador demônio, devolvendo-nos nossa nação, e recusou todas as outras recompensas nossas depois disso. Além disso, ele enviou montanhas de ajuda e apoio, que os nobres do sul, e alguns do norte, frequentemente roubaram, incluindo o antigo rei Andor, que eu acredito ser seu parente. Rei Astraca. Ela cuspiu o título, e o homem corou de fúria. Este é quem é o rei feiticeiro, é por isso que eu o chamo de Deus da Justiça, e é por isso que eu o apoio. Quem diabos são vocês perto dele? Vocês são inúteis como um salva-vidas em um deserto, vocês não são defensores da humanidade. Conheço um defensor da humanidade, e ele está deste lado da mesa. Sua voz evangelística vibrava no ar, e ressoava em seus ossos, e isso envergonhava profundamente os adversários do rei feiticeiro. Mas pior. Majestade, se lhe agradar, eu me retiraria, a companhia dos inferiores me ofende, e tenho muito trabalho a fazer. Neia disse enquanto se ajoelhava novamente diante do rei feiticeiro. Você pode ir. Ele disse. Ela se levantou, virou-se, olhou para o rosto odioso de Dominique, e cuspiu nele, caindo em sua bochecha, e por um momento ele ficou muito atordoado, todos ficaram muito atordoados. Ela se afastou, saiu pela porta como se fosse ir para a carruagem do rei feiticeiro, e fechou a porta atrás dela. Ela ouviu os gritos do cardeal indignado, e sorriu com satisfação, lamentando não ter cuspido também no rei usurpador, e usou o pergaminho de portal, e voltou de onde veio sem que ninguém soubesse. Como ela ousa? Dominique estava gritando, os punhos de Astraca cerrados, e ele rosnava, e o rei elfo parecia completamente perdido por um mero humano não ter ficado angustiado com sua intenção de matar. Como ela ousa? A herege vai queimar. Eu vou vê-la morta. Dominique se enfureceu, perdendo completamente todo o decoro, enquanto Raymond e os outros tentavam freneticamente acalmá-lo enquanto sua explosão, por mais provocada que fosse, fazia sua nação parecer violenta e irracional no cenário internacional. Era como se ela soubesse quem responderia pior, e cutucou da maneira certa. Isso frustrou a todos infinitamente. Quando ele se acalmou, Ainz voltou ao seu discurso como se aquele momento nunca tivesse acontecido. Eu te desafio. Verifique a rainha, verifique minha ex-escudeira, verifique essa garota aqui. Encontre alguém que diga que o rei feiticeiro é injusto ou cruel sem necessidade. Ou que eles estão encantados pela minha magia. Alguns de vocês já viram que não estão. Ainz desafiou-os com os olhos, desafiando-os a falar contra ele. Você, no entanto, está mais do que disposto a massacrar inocentes sem motivo algum. Quando cheguei a este mundo pela primeira vez, encontrei uma de suas escrituras. Eles estavam tentando matar um dos grandes heróis da humanidade, Gazef Stronov, e mais, vocês procuraram culpar o Império Baharut, e depois a sua escritura pretendia massacrar os aldeões humanos que eu pessoalmente salvei de seus soldados. Quantas aldeias vocês já queimaram? O que eles fizeram de errado? Que injustiça eles cometeram, que você procurou a morte deles? Se eu fosse capaz de cuspir, então cuspiria em sua reivindicação de serem os defensores da humanidade. Vocês não são seus defensores, vocês são seus predadores. Ainz disse enquanto sua voz aumentava, e ele se inclinou, para seus olhares, agora muito medrosos tanto quanto furiosos. Guarde minhas palavras, teocracia, você não sobreviverá à guerra que escolheu começar, e não será porque eu procurei sua morte, mas porque você procurou a morte de tantos outros. Houve silêncio ao redor da mesa. O rei elfo ainda não havia recuperado totalmente sua capacidade de respirar, e Ainz o classificou como profundamente pouco inteligente se ele pudesse esquecer tão rapidamente a última lição que lhe foi ensinada. Ainz se endireitou. Os termos da guerra estão resolvidos, vou reservar um mês para todas as nações beligerantes retornarem aos seus países de origem. Nenhum soldado meu cruzará qualquer fronteira até então, mas depois disso, o mundo mudará, e para melhor, de uma forma ou de outra. Fique dentro da roda enquanto ela gira ou você será esmagado por baixo dela. Ele se virou com um floreio, e se afastou da mesa.
Vanisa, foi bom ver você de novo. Ele disse, e enfiou a mão no roupão, e tirou uma pequena bolsa, e entregou a ela. Um pedido de desculpas pelo que você teve que suportar aqui como minha convidada. Ele se virou para o rei elfo. Eu verei você novamente. Ele disse ameaçadoramente, e saiu. Albedo e Sebas o seguiram, enquanto Vanisa olhava entorpecida para a bolsa. Quando o rei feiticeiro e seu grupo partiram, a rainha virou-se para ela, e perguntou: Bem, o que há nisso? Porque Vanisa só conseguia olhar para ela em estado de choque. Ela se levantou, e despejou o conteúdo sobre a mesa, revelando dezenas de moedas de platina do reino feiticeiro, facilmente suficientes para uma pessoa viver por toda a vida. Seu tilintar e barulho soavam como aplausos pelo sucesso do reino feiticeiro. Os governantes do mundo olhavam para a pequena pilha, não era uma coisa pequena, aqueles que carregavam sangue de dragão sentiam seus olhos atraídos para a pilha como se fossem homens lascivos, e as moedas lindas mulheres devassas. Vanisa colocou as moedas de volta no saquinho, e virou-se para sua rainha. Majestade, posso ir embora. Isso é um pouco demais. Ela disse nervosamente. A rainha Draudilon balançou a cabeça. Não, ainda não, tenho perguntas para lhe fazer, mas não se preocupe, não serão difíceis. Só espere um pouco. Ela sorriu para a garota para tranquilizá-la, mas os outros delegados tinham outras coisas em mente. Girkniv levantou-se. Eu não sei do que ele estava falando quando se trata de outros mundos. Mas se ele tem itens mundiais, itens que você considera terem vindo de seus deuses. O que eu acredito que você tenha, quer você negue ou não. Bem, o que isso faz dele? Eu avisei. Não fique no caminho dele. Quando Girkniv se afastou da mesa e saiu, Dominique se levantou e gritou: Blasfemador! Os deuses vão punir você. Nós nos certificaremos disso. Girkniv não prestou atenção ao homem quando ele voltou para sua carruagem e partiu. A rainha Calca levantou-se e olhou fixamente para a teocracia. Você me priva do meu trono para defender a humanidade, você defende a humanidade massacrando humanos através de uma marionete, eu terei meu trono de volta, e não esquecerei o que você fez conosco. Havia gelo em sua voz quando a bela rainha se virou, e se afastou da mesa. O conselho de Argland levantou-se, e o Platinum Dragon Lord dirigiu-se a eles. Vocês não viveram muito, eu vivi, eu conheço o poder dos reis da ganância, e dos deuses demoníacos, e o que vocês despertaram o superam de longe. É melhor você pensar muito, será duro ao prosseguir esta guerra, e talvez se você pedir perdão, e ceder à sua vontade, ele o poupará de sua ira. Qualquer que seja o mundo de onde ele venha, quaisquer que sejam os mundos em que ele esteve, aquele ser antigo viu claramente através de você até agora, e tão bem que ele não apenas se preparou contra o fato de você ter uma arma de poder incompreensível, mas também fez com que você admitisse isso, e fez com que você jurasse diante de todas as nações que não a usaria. Você está enfrentando um intelecto que não pode vencer, com um poder que você não pode igualar. Vocês são todos homens mortos. Eu me pergunto quantos você arrastará para a sepultura com você ao longo do caminho. Ele disse isso como uma pergunta, mas não foi. Em vez disso, ele e os outros lordes dragões partiram, deixando os cardeais da teocracia, Astraca, e o rei elfo fervendo de raiva. O rei Zanak levantou-se e disse: Vocês acham que podem vencer? Vocês são idiotas. Não vou arrastar meu país junto com o seu. Ele se virou para sua irmã. Princesa? Ele perguntou, e ela deu à teocracia uma olhada, ainda que breve, com seu monstro interior, antes de retornar à sua expressão doce, e alcançar seu irmão que estava partindo. A rainha Draudilion olhou para os líderes das 3 nações, e ofegou baixinho. O que diabos vocês estavam pensando? Todos vocês enlouqueceram? Seus olhos estavam arregalados de choque. O rei elfo retornou à sua postura arrogante. Ele parece poderoso. Mas vou quebrá-lo. O rei Astraca resumiu de forma inteligente. Quando você não pode fugir nem vencer, é melhor lutar. Ele escolheu a guerra convencional. Eu posso vencer uma guerra convencional. Envie corpos suficientes de volta para ele, e eles pararão de vir. Ele disse, com uma expressão dura no rosto enquanto começava a pensar na campanha. Ele se levantou, e saiu também, no mesmo momento que o rei elfo, deixando apenas Vanisa e a teocracia Slane sozinhas com a rainha. Dominique disse: É a vontade dos deuses que defendamos a humanidade, e pelo poder dos deuses venceremos.
Seus olhos ardiam de raiva, mas enquanto ele se levantava, e os outros com eles tinham expressões menos confiantes em seus rostos, e lançavam olhares sombrios para Vanisa, que ficou sentada nervosamente enquanto eles saíam. Quando ficaram sozinhas, Draudilon sentou-se no canto da mesa, ao lado da camponesa. Ela estendeu a mão, e tocou a superfície da mão da garota. Ela estava obviamente nervosa, e a rainha não tinha intenção de ser cruel, então ela sorriu para a garota. Por favor, olhe para mim. Ela pediu a ela, e Vanisa lentamente ergueu o olhar para sua rainha. Sou eternamente grata pelo que o rei feiticeiro fez por mim, pelo meu país, ele fez o que eu não pude, e o que ninguém que poderia fazer estava disposto a fazer. Ela teve uma expressão amarga no rosto por um momento, mas depois se livrou dela. Não estou pedindo para você trair qualquer confiança do rei feiticeiro, posso ver sua fé nele, acho que está bem colocada, mas por favor entenda, eu sou a rainha aqui, tenho que saber com o que estou lidando, por favor, apenas me diga o que você viu, só peço para que eu possa governar bem, para fazer as escolhas certas para todos nós. Eu sei que você pensa nele como um grande governante, eu só quero me sair bem o suficiente para ser vista como uma também. Por favor, me ajude. Ela perguntou gentilmente. Vanisa pareceu incerta por um momento, e então seus olhos ficaram cheios de vida, e saltitantes, e ela se animou. Certo. Há muitas coisas que posso contar, acho que devemos começar em Aakpali, onde o conheci. Ela disse, contando alegremente suas ações, e os feitiços que ele usou, e as coisas que ele ensinou a ela durante as semanas seguintes, enquanto ele derrubava os homens-fera, e se aventurava através da fronteira onde nenhum humano poderia ir, e viver. A rainha Draudilon ouviu com atenção, mas notou que o mais interessante não eram suas demonstrações de poder absoluto sobre a magia, mas seu aparente oceano de conhecimento sobre outros assuntos, ensinando-a sobre realeza, economia, e política social, e dezenas de outras coisas. Obrigada, Vanisa. Ela disse educadamente. Você foi muito útil. Ela empurrou a bolsa para a garota. Pegue-as, ele deu para você. Ela disse com um sorriso, e Vanisa levantou-se com um sorriso feliz. Aproveito para ajudar Vossa Majestade. E pelo que sei, acho que você é uma boa rainha. Apenas fique desse lado, e ficaremos bem. Ela sorriu, e curvou-se profundamente, e quando a rainha acenou com a mão, Vanisa virou-se, e saiu correndo. A rainha Draudilon saiu do refeitório, e voltou para a sala do trono com um suspiro pesado. Este foi um dia exaustivo. Ela caiu em seu trono, e Vermilion perguntou: Vossa Majestade gostaria de uma bebida? Muito mesmo. Ela disse enquanto descansava a cabeça para o lado sobre o punho fechado. Mas eu não deveria, preciso pensar bem nessas coisas, e para fazer isso corretamente, preciso estar sóbria. E quanto a Sua Majestade, o rei feiticeiro? Ele perguntou a ela, cruzando as mãos atrás das costas. Nossa política nacional para o futuro pode ser resumida como: fazer tudo o que ele nos mandar, e esperar que não o irritemos. Ela disse: precisamos ficar do lado dele, e ouso dizer que deveríamos nos juntar a ele assim que a guerra terminar. Se recebermos metade dos benefícios do Império Baharut, então estaríamos olhando para a maior prosperidade que nosso país viu em séculos. Talvez devêssemos dar um passo além, e pedir a integração total em seu reino. Prefiro ser governadora de uma região próspera do que a rainha sobre as cinzas de um reino. Isso assustou bastante Vermilion, e eles ficaram sentados em silêncio por um bom tempo, cada um revirando os acontecimentos em suas cabeças. O que Vossa Majestade achou do comentário sobre outros mundos? Ele perguntou. Não sei. Sabemos que os deuses vieram de outro lugar, e podemos adivinhar que este tesouro secreto da teocracia Slane é uma de suas posses, um daqueles itens de classe mundial. Bem, o imperador Jirkniv disse isso melhor. Se ele veio do mesmo lugar que os deuses, e tem os mesmos itens, o que isso faz dele? Não gosto de pensar nisso. Maldita teocracia. Eles simplesmente não estão pensando. Ela explodiu. Eu nem quero pensar sobre que tipo de itens ele possui, se ele possui várias dessas coisas. Isso a fez respirar com dificuldade. Acho que preciso dar uma caminhada. O rei feiticeiro mencionou como gostava de andar pelas ruas da cidade. Acho que nunca fiz isso, talvez deva tentar. Ela disse pensativamente. Se for a vontade de Sua Majestade, mas insisto que você tenha um guarda-costas. Ele disse. Claro. Ela respondeu, e saiu do palácio com Vermilion atrás dela,
vários guardas foram convocados, e alguns minutos depois eles estavam de saída, o pátio já estava vazio, já era tarde, a escuridão cobria a área, e todas as carruagens desapareceram, os líderes dos respectivos estados partiram para casa. Era uma noite fresca e arejada, apesar do calor do final da primavera chegar, e da transição para o verão, a lua no alto era uma mera lasca, e as estrelas cobriam o mundo como um cobertor. A rainha Draudilon descobriu que era capaz de relaxar facilmente sob o manto da escuridão. As tochas fracas eram toda a luz que ela realmente precisava, mas enquanto ela continuava a andar, seu pé chutou algo, que voou para longe com um barulho de clim, 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 e ela se aproximou do lugar onde havia parado. Vermilion se aproximou. Aconteceu alguma coisa, Sua Majestade. O que foi isso? Ele se inclinou, e acenou para um guarda trazer uma tocha atrás deles. Enquanto eles se inclinavam sobre a causa do barulho, a luz da tocha refletia na superfície, e confirmava que era de fato uma moeda do reino feiticeiro. Ah, não é nada, parece no seu jeito saltitante de partir, que Vanisa deixou cair uma dessas moedas. Ela obviamente ou não percebeu na escuridão, ou não conseguiu encontrar, e não queria parecer suspeita olhando em volta durante a noite. Ela se virou para um dos guardas. Eu não pensei em perguntar onde ela morava, então amanhã alguns guardas vão sair e descobrir sua residência. Devemos devolver isso para ela o mais rápido possível. Isso vale muito para simplesmente ignorar. Como Vossa Majestade deseja. O guarda disse, gemendo internamente com aprovação que seria encontrar uma garota em uma cidade tão grande.